Pesquisas revelam que o número de startups vem crescendo cada ano em todo o Brasil e a todo vapor. Segundo a Associação Brasileira de Startups, no final de 2015, o número de empresas em estágio inicial no país chegou a quase 4.200, um crescimento de 18,5%. O fato é que, em nível mundial, essas empresas chegam e modificam estruturas já consolidadas nas áreas de mobilidade, hotelaria, dentre outras, forçando a criação de novas leis que regulamentem o seu funcionamento. Quer conhecer mais sobre o tema? Então não saia daí, porque o Rio em Foco está começando agora. O Rio em Foco recebe o diretor-presidente da Dínamo, Rodrigo Kiko Afonso, e o professor da Fundação Getúlio Vargas, Caio Ramalho. De uns anos para cá, estamos vendo o surgimento de serviços online de hospedagem, plataformas de redes sociais ou armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem. Esses são apenas alguns exemplos de negócios inovadores e com alto impacto econômico e que estão revolucionando o mercado tradicional. Na matéria a seguir, o especialista Robert Binder explica como as novas tecnologias vêm impactando a geração de novos empregos. Vamos ver. O que nós estamos assistindo no mundo de hoje é uma queima de empregos tradicionais, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos a indústria de aço, por exemplo, a maior parte dos empregos foi queimada porque eles ficaram não competitivos e aí eles foram fazer outras coisas, né? Então esse foi um emprego queimado na cidade de Pittsburgh, por exemplo, né? E você tem as mudanças dramáticas que estão acontecendo com relação à digitalização, né? Então, hoje, o maior hospedeiro do mundo é uma empresa que não tem nenhum hotel, nenhum quarto, nada, né? Que é Airbnb, certo? O maior transportador de passageiros do mundo nas cidades é uma empresa que não tem nenhum carro. Essas mudanças que estão acontecendo, mudanças dramáticas, né? E as coisas que estão sendo queimadas em função das mudanças, né, é um fenômeno do nosso dia. Então as pessoas têm que procurar novos tipos de emprego e estar junto com o desenvolvimento de inovações que vão criar novos empregos. O que eu citei sobre a cidade de Pittsburgh, por exemplo, é uma cidade que se reinventou, perdeu a indústria de aço que tinha, que era a principal atividade lá, e foi para tecnologia da informação. Hoje é um dos principais centros mundiais de desenvolvimento de tecnologia da informação. Então é isso que nós precisamos fazer também, né? A gente não pode ficar defendendo empregos que estão morrendo e que vão morrer independentemente da nossa vontade. Como é que a gente consegue ajustar, né, esses tempos da mudança com o nosso dia a dia e o mundo, assim? Esse é o principal problema, né? Esse gap entre os empregos que estão acabando e as novas vocações, novas tecnologias ou reposicionamento das cidades e dos países. A mudança, como disse o professor ali, é uma mudança muito grande, né, na nossa economia. É algo que vem a uma velocidade muito maior do que veio antigamente, né? Quer dizer, você tinha mudanças na questão do emprego com as revoluções industriais, mas eram mudanças que acabavam sendo de geração para geração. Você não tinha a velocidade que hoje você tem de comunicação e globalização da economia, em que uma mudança de um agente de transporte como é o Uber consegue modificar tanto a matriz de transporte do mundo inteiro em 1 ou 2 anos. E aí você cria novos modelos econômicos e cria mudanças de empregos numa velocidade muito maior do que antes. Então essa destruição desses empregos que antes eram empregos que eram praticamente a garantia das pessoas para o resto da vida, como por exemplo a vida dos taxistas, gera uma mudança na sociedade muito grande, porque se ao mesmo tempo a gente precisa inovar, como disse muito bem o professor, a gente precisa também entender que essa mudança precisa ser entendendo o que é a sociedade. Não adianta, a gente não está na Matrix, em que o cara tem um emprego, opa, acabou esse emprego, vamos plugar ele na rede e ele aprende um novo emprego em 1 semana. Então você tem uma mudança muito grande que precisa acontecer na sociedade. Isso envolve toda a sociedade, envolve o Estado, envolve a sociedade civil, envolve as empresas, de entender como chegar a esse caminho que ainda não se tem a resposta clara. O que se sabe é que temos um problema a enfrentar no curtíssimo prazo,
que é a destruição de empregos básicos da grande maioria da população mundial. Como que a gente resolve isso? Que são as questões que a gente vai debater aqui. A gente poderia dizer que as startups são esse novo movimento chegando, o novo chegando de uma forma bastante potente, rápida, junto à sociedade? Não, sem dúvida. Essa questão das startups, de uma forma geral, isso vem acontecendo em ciclos. E a gente está enfrentando um novo ciclo agora, que a gente precisa refletir como a sociedade, como bem colocou o Kiko, vai se posicionar em relação a isso. E o poder legislativo, o poder judiciário, são dois pilares da sociedade que têm um papel fundamental nesse processo, principalmente para entender que não adianta você querer segurar a inovação que está acontecendo, esses modelos disruptivos que estão trazendo transformações para a economia, para a sociedade, para a cultura, para todo o ecossistema que a gente está inserido. O mais importante é entendermos que a parte do processo é exatamente deixarem as coisas acontecerem. Não adianta tentar regulamentar isso logo de cara. Na verdade, o governo precisa entender que o papel a ser colocado é de facilitador desse processo transformacional. E principalmente porque, se a gente, como foi colocado, a questão dos empregos, não adianta barrar o emprego, dificultar uma forma de transformação do Rio de Janeiro, porque esse emprego vai para São Paulo, e aí vai regulamentar Rio e São Paulo, isso vai para fora do país. Então, a pergunta é, como é que a gente mantém os empregos na nossa cidade, no nosso estado? E realmente o papel de facilitador é um processo importante nesse questionamento. A gente está falando aqui do papel dos vários atores, mas como é que a gente trabalha especificamente essa questão da regulamentação? A questão da regulamentação é super importante de não abafar aquela chama da inovação logo no começo. É que nem uma fogueira. Então, se você tem aquela chama, aquela pequena fagulha de conhecimento que está tentando brotar, não adianta você tentar regulamentar, abafar essa chama. Você tem que exatamente prover o oxigênio para essa chama se desenvolver, e aí quando chegar lá na frente, quando as coisas estiverem maiores, aí sim procurar regulamentar. Então, o processo inicial, não adianta, de novo, o papel do Estado é um papel de facilitador, na minha visão, sobre isso. Mas a gente pegando um exemplo clássico, né, que é o dos táxis, né, que a gente viu e está muito viva essa discussão hoje em dia. O tempo, ele também ele pode matar a atividade em si. O que acontece é que quando chega essa força, ela é devastadora nesse início. Então, criar meios de equilibrar, para pelo menos continuar essa discussão, é fundamental. Então, assim, como a gente pode pensar também numa mudança que seja mudança para o próprio sistema, né? Uma das coisas que o Caio falou que eu acho super importante é que a inovação, ela sempre vem à frente da regulação. Ninguém regula para algo que ainda não aconteceu, né? Então, uma coisa que o Estado tem que entender é que isso vai acontecer sempre. Foi agora com o Uber, foi com o Airbnb e vai ser com N outras inovações que a gente não tem a menor ideia que vão surgir. Então, o papel do Estado tem que ser um papel de compreender o momento que a gente vive e entender que essa facilitação dessas passagens de novas regulações a serem criadas tem que ser feita de uma maneira menos agressiva, né? Então, o Estado ele não pode, com a desculpa de não parar aumentar o desemprego e tudo mais, criar legislações que parem a inovação. É claro que é preciso olhar para a questão do emprego como um ponto muito importante para a sociedade, é preciso pensar numa legislação de transição para essas pessoas, mas você precisa não barrar a inovação, porque se isso acontece é exatamente o que o Caio falou. Vai para São Paulo, depois vai para a Argentina, que está evoluindo bastante, vai para o Chile, vai para a Europa. Então a legislação ela tem que ter, primeiro, uma agilidade muito grande, o Estado tem que entender isso e tem que estar realmente olhando à frente para tentar ajudar nesse processo de transformação. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Rodrigo Kiko e Caio Ramalho. O aplicativo é apenas a ponta do iceberg. Por trás da tecnologia, é preciso conhecer o mercado e as leis que regem o setor. Um exemplo disso é a 99 Táxi, uma das principais startups brasileiras de mobilidade que surgiu em 2012 e que conecta motoristas de táxi e de carros particulares com passageiros. No caso deles, a regulamentação desse serviço é feita de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Vamos ver.
questão da regulamentação, ela toma força a partir de 2015, quando alguns concorrentes internacionais chegam no Brasil e mostram a necessidade de você regulamentar para que todo o ecossistema de transporte fique no mesmo pé, ou seja bem estabelecido. Política de mobilidade urbana foi criada em 2012 pelo governo federal para encorajar a utilização de diversos modais, transporte de diversos modais na cidade. Entre eles, quando você olha a seção 1, o artigo 4, inciso 10, ele prevê as viagens individualizadas utilizando serviços de carros particulares. O 99 entende que a regulamentação tem que ser bom para todos. Quando a gente entra numa cidade nova, e é uma expansão que a gente vê muito claramente isso agora quando a gente está fazendo expansão para o resto do Brasil, o processo e o direcionamento é sentar com os órgãos públicos e para fazer esse diálogo, explicar o que nós vamos fazer, a nossa atividade dentro da cidade, como nós vamos impactar a cidade e como é que juntos a gente pode ter iniciativas e ter ações para beneficiar tanto o passageiro quanto o motorista, quanto a população como um todo. Os dados que a gente tem para o Rio de Janeiro é que o aumento foi em cerca de 33% das corridas de táxi, uma vez que a gente transformou a 99 num aplicativo de modal de transporte. Esse é um exemplo interessante porque é um pouco contrário do que a gente estava falando antes, né? Da legislação se adaptar à realidade. Na verdade, o que a gente percebe também é que há oportunidades nas leis e na forma como as políticas são estabelecidas, e os empreendedores, ao ver isso, podem trazer também outros elementos aí para a discussão, né? Sim, sem dúvida. Não, a lei, em alguns casos, ela já permite essas operações, né? Como é esse exemplo. O grande problema é que quando foi pensada a lei, ela não foi pensada para o tamanho do impacto que gerou a 99, o Uber, etc. Então, quando isso começa a afetar, de certa forma, toda a economia, né, nessa área específica, aí legisladores e, obviamente, os mercados que já existiam começam a se manifestar e usam sua força política, usam sua força econômica para tentar barrar esse tipo de inovação. Então é o que a gente estava falando antes, quer dizer, essa evolução ela não pode ser barrada dessa forma, ela tem que ser pensada de uma maneira onde a gente consiga fazer uma transição utilizando leis atuais e atualizando as leis que existem para que esses novos modelos possam surgir e não é que a gente tem que pegar um Uber, um Cabify e um 99 e adequar ao que é o táxi, na verdade é o contrário. O táxi, a operação e o modelo que ele é hoje, já é um modelo ultrapassado, né? Mas tem questões aí, por exemplo, de cobrança, de taxação e etc., sobre o serviço que o Estado também precisa entrar e regulamentar, né? Até a ideia é que as coisas podem acontecer, mas desde que elas também... existe isonomia nesse tratamento, nesse trabalho aí entre o novo e o antigo, quer dizer, o que já está estabelecido. Claro, são modelos diferentes, né? Na verdade, você pegar o modelo de São Paulo criou uma legislação especificamente para Uber, Cabify, 99 e todos os modais novos, né? Que é taxando sobre o quilômetro rodado. Então você precisa criar mecanismos inteligentes e novos para esse tipo de taxação, porque o modelo é diferente, o modelo de táxi é um modelo diferente, não dá para querer aplicar a mesma regra, na verdade aí você está penalizando o cara que está entrando com um modelo novo e tentando realmente dar uma coisa mais dinâmica para o mercado, né? Tem uma história interessante, quando da criação dos carros, né, lá atrás, ninguém imaginava, todo mundo queria, quando eu perguntava o que você quer, as pessoas queriam um cavalo de 5 patas, não era um carro. Então essa questão, e passaram a taxar o carro de forma a preservar os empregos dos cocheiros, de toda a economia que estava ali em torno das carruagens, dos cavalos, etc. Se a gente for pensar dessa forma, a gente até hoje estaria andando a cavalo e não mais de carros, e nem estaríamos tendo essa discussão. Então essa questão toda da regulamentação, sem dúvida, é fundamental, porque é uma demanda da sociedade também, e eu acho que o papel do Estado é vocalizar as demandas da sociedade. Então, obviamente, se a sociedade
demanda um determinado serviço, uma determinada qualidade no serviço, um determinado setor, sem dúvida nenhuma é papel do Estado fazer como você controla e regulamenta isso. Mas, de novo, depois que as coisas acontecem, tentar regulamentar antes das coisas acontecerem, fica muito complicado você gerar inovação. Mas nesse caso específico, na verdade, se regulamentou na medida que chegou a inovação, né? E o impacto que ela gerou também desdobrou em vários movimentos no sentido de frear, numa ideia até de que é possível parar um pouquinho, respirar e olhar a realidade que está acontecendo. Nem sempre isso é possível. Não, né? verdade. Eu vou além. Vamos pegar o exemplo que a gente estava vendo. Tem uma base de dados, hoje com a tecnologia que é disponível, Big Data, que é o que está super na moda, por que não o governo ser parceiro dessas empresas, dessas novas tecnologias, aproveitar as regulamentações para conseguir enxergar qual é a melhor forma de mobilidade urbana? Com certeza, a 99, o Uber, Cabify, qualquer outra que venha a surgir amanhã ou depois, pode prover ao Estado mais ferramentas para colaborar na parte de mobilidade urbana, que cada vez mais a gente precisa ajustar para o nosso Estado. Então, essa questão é como você gera parcerias. Eu acho que o governo tem um papel fundamental de ser um hub de conexão das pontas todas, das tecnologias existentes, das novas tecnologias, da inovação, de todos os agentes e instituições governamentais, não governamentais, que possam colaborar nessas discussões. Então, se apropriar das novas tecnologias em parcerias que gerem, como os economistas gostam de falar, de uma externalidade positiva, benefícios positivos para a sociedade. A gente fica muito ligado em mobilidade porque está muito próximo dessa discussão, mas que outros setores a gente pode também enumerar e mostrar aqui em que essas modificações também ajudaram no avanço de serviços ou na melhoria também dos serviços prestados pelo próprio Estado, que a gente pode citar? Tem algum exemplo? Eu acho que a própria rede hoteleira, né? Quer dizer, o Airbnb é um disruptivo grande, tem uma série de outros ali envolvidos. O próprio mercado financeiro está tendo que se adequar. Você tem um exemplo brasileiro que é o Nubank, que é um cartão de crédito brasileiro que surgiu e que fez as operadoras de cartão de crédito tradicionais do Brasil terem que se mexer para tentar chegar num modelo de cartão de crédito um pouco mais moderno e mais próximo à realidade. Então, assim, tem diversos segmentos em que essa mudança ela está acontecendo, e ela está acontecendo a passos largos. A questão é que esse modelo legal que a gente tem hoje, quer dizer, o Brasil não está olhando para frente de uma maneira planejada. Eu acho que esse é o principal ponto. Você olha o Brasil como um todo, você não tem um planejamento de 10, 20 anos, você tem sempre um planejamento de 2, 3, 4 anos. E não tem como mais a gente ser assim. A gente tem que olhar a legislação, regulação e todo esse modelo jurídico do nosso judiciário que julga baseado nessas leis, atualizar isso para uma visão do que a gente quer ser daqui a 10, 20, 30 anos. E como é que a academia pode aproveitar essa oportunidade e trazer também novos elementos para essa reflexão? Olha, o papel principal da academia é exatamente prover conhecimento e ajudar nas reflexões. A academia, como no caso da Fundação Getúlio Vargas, pode, sem dúvida nenhuma, e tem feito isso, colaborando com a capacitação da sociedade, capacitação dos profissionais, capacitação dos agentes do Estado, seja o legislativo, o judiciário, o executivo, nas reflexões, essa colaboração na reflexão, trazendo pesquisas aplicadas, capacitação e pensando exatamente isso que colocou, pensando no futuro. Como é que a gente pensa o futuro em 10 anos? Acho que é uma grande contribuição que a academia pode dar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A FGV lançou um curso de Direito para Startups e Empreendedores. Nesse sentido, a gente falava no bloco anterior sobre a contribuição da academia. De que forma, como é que está sendo esse curso, qual é o público-alvo? Então, esse curso é um curso inédito, pioneiro, aqui no Rio de Janeiro, e aí o público-alvo do curso, na verdade, é empreendedores, advogados, agentes de formulação de políticas públicas e todo mundo interessado em entender o que o direito pode dar de contribuição para a sociedade por meio das startups e do empreendedorismo. Basicamente é isso. A gente, nesse curso, montou uma grade, são 60 horas, 2 meses de curso, que basicamente mostra desde a concepção das startups, passando pela ida a mercado e depois captação de recursos para os advogados, empreendedores, todo mundo entender
quais são as dificuldades regulatórias de capacitação. Estamos falando também de investimento anjo, corporate venture, estamos falando de big data, blockchain, Bitcoin. Então, são 20 aulas com 21 professores, exatamente para dar uma contribuição da academia para essa capacitação sobre a parte do direito focada em startups e empreendedores. Que, na verdade, é um pouco do que a gente estava falando, né? Na necessidade de entender os marcos legais e saber como eles podem contribuir e criar esse ambiente de inovação que a gente tanto precisa ver acontecer, né? Exatamente. Se a gente olha as startups atuais, muitas delas desconhecem diversas leis que já existem, que beneficiam elas mesmas para a geração de emprego e também para atrair capital. O mercado de startups, ainda no Brasil, ainda é muito novo. Os empreendedores ainda estão aprendendo o que é empreender como startupeiro, que a gente gosta de dizer, né? E existem mecanismos no Brasil que beneficiam as startups, que você já tem algumas legislações importantes que estão sendo aprovadas, algumas já foram aprovadas, mas que são desconhecidas das startups. Quer dizer, como acionar um capital na FINEP, como acionar um capital no BNDES e uma série de outras áreas que existem possibilidades, mas que o desconhecimento e a dificuldade, a burocracia também, né, que a gente tem hoje no Brasil, dificulta um pouco. Mas é possível acessar isso, é possível utilizar esses mecanismos. E eu acho que um curso como esse torna o caminho muito mais fácil, né, para o empreendedor começar, porque a gente sabe que a gente vai na empolgação no começo para criar a nossa pequena empresa e a gente vai se atropelando ao longo do caminho, chega lá na frente, voltar atrás e acessar todos esses mecanismos e ter feito a coisa direito desde o começo é super importante para a startup ter sucesso. Não, inclusive, é ótimo você colocar isso, porque o que a gente mostra nesse curso é exatamente isso. Qual é o tipo de sociedade que você tem que pensar logo na constituição da empresa? Exato. Porque é muito importante entender que o mercado de startups é diferente mesmo de pequenas empresas, quanto mais de grandes empresas. Então, como é que você pensa a parte societária, a parte tributária, a questão de captação de recursos? Então, essa reflexão para startups é muito diferente do mercado que todos nós estamos acostumados de grandes empresas e mesmo as pequenas empresas tradicionais. Esse curso vem ao encontro da necessidade das pessoas entenderem, inclusive os próprios advogados entenderem como as novas tecnologias estão impactando e transformando modelos tradicionais de negócio. Isso tudo que a gente falou nos outros blocos é um exemplo disso. O que a inovação, novas tecnologias trazem de forma disruptiva para a mudança na sociedade. Então, os próprios advogados têm que entender isso, empreendedores têm que entender isso, a academia tem que entender isso e todo o Estado tem que entender isso. Isso ajuda também a amadurecer esse debate, né, e a trazer mais elementos, entender de que forma a lei está colocada e o que precisa que haja de mudança para que esses ambientes se desenvolvam. Eu acho que sem o conhecimento atual do que é a legislação, fica muito difícil. Realmente, a gente ouve muito, uma crítica que eu ouço direto dos startupeiros é dizer, mas aqui é muito difícil abrir empresa. Isso não é um dos grandes problemas do Brasil. Apesar de, claro, a gente tem que melhorar muito. Mas reduzimos muito. Já reduzimos muito, inclusive. Mas você pensa o seguinte, quando você está criando uma empresa, não é uma questão de 1 mês ou 2 meses que vai atrapalhar o desenvolvimento do seu negócio. Muito pelo contrário, quem já abriu empresa sabe que esse é o começo que você está formando equipe, procurando gente, tentando conceituar seu negócio. Então, existem outros elementos legais que são super importantes de conhecer que as pessoas só se preocupam em como abrem nesse começo. E esses modelos societários de abertura são super importantes de conhecer. Então, mesmo que às vezes demore um pouco mais para abrir empresa, você sabendo qual modelo societário é adequado para a sua empresa logo no começo, mesmo que seja só uma ideia, é super importante para o sucesso do teu negócio lá na frente. Vou um pouco além. É super importante isso que você colocou, mas tem uma questão super relevante para reflexão. Porque essas empresas, esse modelo de negócio de startup, a realidade é que várias vão ser montadas e várias vão acabar não dando em nada e vão morrer. Exato. Faz parte do processo, faz parte dessa cultura e desse ecossistema empreendedor. Então, é super relevante a gente entender, e a sociedade, e quando a gente está falando também de Estado, entender que essas empresas novas que estão sendo criadas, muitas vão dar errado. Faz parte dessa cultura, faz parte desse novo paradigma. Várias empresas vão ser criadas e várias vão dar errado. Mas
tá bom, deu errado, como é que a gente fecha essas empresas? Sim, Então, a parte da regulamentação de fechamento de empresa também é uma coisa super relevante para ser muito importante. E eu acho que o que a gente traz aqui, já estamos finalizando o programa, infelizmente, é também a questão da cocriação. Quer dizer, que na verdade, a partir do diálogo, esse próprio processo inovador também pode somar muito ao desenvolvimento de legislações que tragam, né, que permitam que essa inovação surja, sem também desestruturar os sistemas tradicionais que já estão caminhando. Quer dizer, eles vão se modificar também e há um tempo de fazer conectar com as demandas da própria sociedade. Exatamente, eu acho que é um mix de não desestruturar totalmente um segmento, né? Você fazer uma transformação nele para um futuro inovador, mas ao mesmo tempo não desestimular que a inovação apareça. Então essa balança é o que o mundo está tentando fazer. A gente também está tentando no Brasil fazer isso. Acertando e errando. Acertando e errando, não tem jeito. Ninguém sabe a fórmula mágica de como resolver isso. Mas é fato que, se tem uma coisa que a gente tem certeza, a gente precisa inovar, a gente precisa evoluir em termos tecnológicos, em termos de sociedade. Isso é a única certeza que, pelo menos eu tenho. Esse é o papel, a provocação que eu deixo aqui para o final é como o Estado pode facilitar e servir como mediador do diálogo dessas várias pontas. Eu acho que essa é a grande contribuição que o Estado pode dar como facilitador de conectar todas as pontas interessadas em ajudar o nosso Estado. Como eu disse, a gente poderia ficar discutindo mais meia hora nesse programa, mas infelizmente o Rinfoco chegou ao fim. Obrigada, Kiko, obrigada, Caio, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.